Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de elementos de máquinas, então a gente vai dar continuidade ao conteúdo da última videoaula sobre cabos de aço, certo? Então a gente parou aqui nesse ponto, concluímos essa parte e vamos dar prosseguimento a partir daqui, certo? Então vou minimizar aqui a minha visão. Aqui nós temos os 4 tipos principais aí. Tem outros, tá? É importante a gente dizer. Há outros tipos de configurações de cabos. No livro, ele tem uma relação bem extensa. Então, o capítulo do livro que fala sobre cabos de aço, ele é bem longo. E aqui eu trouxe os principais, que é para resumir um pouco, né? Para a gente não gastar muito tempo da carga horária falando desse assunto, tá? Então são aqueles 4 tipos, né? Que representa cada configuração: o Ayrton, Fowler, comum e o Seal. São os 4 tipos principais, tá? E principalmente eles se diferenciam em relação àquelas 2 propriedades principais dos cabos que eu vim falando para vocês, né? Resistência ao desgaste e resistência à fadiga, né? Que aqui está tratando como flexibilidade. Então, o cabo mais flexível vai ser mais resistente à fadiga. A gente já mostrou isso aí lá vai ter maior tenacidade, tá? A gente já mostrou isso no vídeo anterior, mostrei um quadro, mas a gente vai estar sempre falando disso aí daqui para frente, né? Então, e a gente explicou por quê, né? Então, por quê que um cabo, então isso não tem a ver com o diâmetro dele, mas com essa configuração, tá? Porque e o que faz com que ele seja mais flexível ou menos flexível? É o diâmetro do arame, né? Então, lembrando, aí o cabo de aço é formado por uma alma, a alma está no meio, né? As pernas, e cada perna é formada por vários arames, né? A gente viu aquela especificação lá. Então, quanto maior a quantidade de arames na perna, isso quer dizer que esse arame vai ser de diâmetro menor, né? Vai ser mais fino. Então, isso vai aumentar a flexibilidade do cabo. Ele vai ser mais flexível nesse caso. E os de maior resistência ao desgaste vão apresentar uma quantidade menor, né, de fios na perna, mas em contrapartida eles vão ser mais rígidos, né? Então eles vão perder flexibilidade e também resistência à fadiga, tá? Então essas 2 propriedades são as principais e elas são inversamente proporcionais. O ideal muitas vezes é ter uma situação de equilíbrio, que é essa distribuição comum, né? Que é a mais usada. Então ele apresenta boa flexibilidade, né? E boa resistência ao desgaste. Ok? Então essa é a questão aqui que a gente vai ainda falar. Então esse tipo. E também a resistência ao desgaste tem muito a ver com esses aqui que são de fora. Com esses arames que são da parte externa, porque eles que ficam em contato com as superfícies, com, por exemplo, a polia, com o tambor. Então, essa parte aqui. Se o diâmetro aqui é menor, veja que nessa distribuição Seal, ele tem os arames externos com um diâmetro um pouco maior, né, do que esse aqui, o Ayrton, que tem uma flexibilidade maior, mas eles são mais finos, então. Certo? Ok? Então, essa é a questão aí. Tá?
Quanto à aplicação, né, seleção de aplicação dos cabos, eu já falei sobre a questão dos catálogos. Então, os próprios catálogos dos equipamentos vão indicar os cabos, já que esses cabos ele tem aplicação específica, né, no equipamento. Esse equipamento já vem com esse cabo. Então, sempre o recomendado é olhar o manual do fabricante e ver qual é o cabo mais indicado. Então, aqui é dado uma ideia, né, de aplicação desses equipamentos principais que utilizam cabos, né? Pontes rolantes. Então, veja, um cabo 6 por 41, aí vocês já sabem fazer essa leitura, né? Tem uma configuração Ayrton, ou se uma alma de fibra, né, para cargas fixas, frias. O que são cargas frias? São cargas que não têm vida, né? Aí a carga quente são as cargas que têm vida, como o transporte de pessoas, passageiros. Então são cargas quentes, tá? Aí é exigido uma alma de aço, né? Ok? Então pontes rolantes, ó. Aí esse cabo aqui, ó, apresenta aquela configuração de 6 pernas, 41 fios em cada perna. Então essa já é uma quantidade bem significativa, o que indica um cabo relativamente flexível, né? Esse cabo flexível, tá? A monta-carga, então, tá aí a característica do cabo, perfuração por percussão. Então, se por acaso não foi encontrado o manual do fabricante, existem os catálogos de fornecedores de cabos de aço, né? E aí eles também vão dar tabelas de indicação. Então, aqui, para efeito didático, isso aqui é uma ideia do que deve ser analisado, do que deve ser feito. Então, para cada equipamento, existem indicações, algumas indicações que vão levar em conta essa questão da flexibilidade, da resistência ao desgaste, da questão da alma, né? Tudo para... E a carga que a gente vai ver mais na sequência, na parte de dimensionamento do cabo, que aí essa carga, o diâmetro do cabo também é uma especificação que a gente ainda não falou, nós estamos falando da configuração ainda, né? Tá? Então, por exemplo, pontes rolantes, o 641 vai aparecer em vários diâmetros, tá? Então essa é a questão aí. Não? Isso aqui não tem a ver com a bitola do cabo ainda. Então, a resistência do cabo. Aqui a gente vai entrar em alguma coisa já relacionada à parte de carga, né? De capacidade de resistência dos cabos, que é essencial essa avaliação. Então, de forma geral, então, aí, ó, o cabo tem uma carga de ruptura teórica, então, normalmente, o catálogo vai apresentar uma carga de ruptura teórica. Também no livro, há várias tabelas com as cargas teóricas de cada cabo, né? Esse é o parâmetro que se usa para selecionar o cabo em relação à carga que eu vou transportar, ou seja, a maior carga que eu vou transportar, né? Isso tem a ver também com a capacidade do equipamento de carga, tá? Então, os equipamentos de carga, passageiros, de elevadores, essas pontes rolantes, né? Monta-carga, guindastes, todos eles têm uma capacidade e o cabo vai estar adequado para essa capacidade de carga do equipamento, certo? Então, por isso, os catálogos do fabricante do equipamento vai apresentar esse cabo com a carga que ele deve ter, a carga máxima que ele deve suportar, né? A carga de ruptura. Então, e aí, em relação à carga de ruptura, temos a carga de ruptura efetiva, né? Que considera, então, um percentual menor, como se fosse uma eficiência. E é isso que essa tabela ela apresenta aqui, né? Veja aqui a relação entre as cargas efetivas e teóricas, né? Em percentual. Então,
a carga efetiva vai ter um percentual menor, né? Até chegar. Então, o que a gente observa? Quanto mais flexível o cabo, que é o caso aqui do 642, menor é a carga efetiva em relação à teórica que ele tem. Ó. Começa em 96%, né? Com uma cordoalha que é pouco flexível, tá? Ela é bem mais rígida, e vai caindo, porque o diâmetro dos arames vão ficando menores, né? Tá? Então ele vai perdendo capacidade de carga efetiva. Então, carga de ruptura efetiva, que é essa aqui, que vai levar em conta esse percentual, é menor do que a teórica. Isso a gente já viu, né? E isso depende da construção do cabo, né? Aquela característica de construção. Quanto maior a quantidade de arames, menor a carga efetiva suportada. Que é esse exemplo que eu mostrei para vocês aqui. Ó. Esse fato ocorre devido aos espaços vazios serem maior quanto maior a quantidade de arames. Então, maior a quantidade de arames, maior os espaços vazios no diâmetro, isso vai reduzir a carga efetiva dele. Certo? Fatores de segurança. Tá? Carga de trabalho e fatores de segurança. Então, essencialmente, isso aqui é um ponto muito importante aí. Então, da mesma forma, o fabricante com certeza vai recomendar um fator de segurança que vai estar relacionado ao equipamento e o tipo de carga que aquele equipamento é dimensionado para transporte, né? Para movimentação de carga. E assim, de forma geral, os coeficientes de segurança são muito altos para cabos de aço, tá? Principalmente para cargas quentes, né? Cargas vivas chamadas também. Tá? E aqui nessa tabela a gente observa isso. Tá? Então, ó, o tipo de aplicação e aqui o coeficiente de segurança, o fator de segurança que eu vou colocar sobre a carga efetiva. Tá? Então, ó, guindaste, por exemplo, 5. Aqui logo no início ele diz ó, que a carga de trabalho para o cabo, né, em casos gerais, não deve exceder 1/5 da carga de ruptura mínima efetiva especificada para ele, ou seja, 20%, né? E até eu coloquei aqui, ó, para a segurança, a carga de trabalho, que é a carga aplicada, ou seja, a carga que esse cabo de aço vai elevar, não deve exceder 20% da carga de ruptura mínima efetiva. Tá? Então, qual é essa carga de ruptura mínima efetiva? Tem a ver com isso aqui. Ó. Então, o fabricante vai fornecer a carga de ruptura teórica, que ele fez um ensaio laboratório, estabeleceu. Eu vou aplicar o percentual, vai diminuir essa carga, e essa, então, é a ruptura efetiva. E aí, sobre a ruptura efetiva, eu vou considerar o valor de 20% só dessa carga. Tá? Em relação a esse cabo. Então, aqui tem duas vias para me fazer. Não, isso é no mínimo, né? No mínimo, em alguns equipamentos aqui, ó. Guincho, a maioria dos equipamentos que levam cargas frias. Certo? Quando eu chego aqui, por exemplo, em elevadores, ó, esse coeficiente aumenta significativamente. Elevadores de alta velocidade para passageiros, ó, de 10 a 12 é o coeficiente de segurança. Então, se você tem um elevador, se você mora no condomínio e tem um elevador lá, esse elevador, o cabo dele, além da redundância que é exigida por norma, você vai ver que os elevadores, eles têm que ter no mínimo 3 cabos. Tá? No mínimo, são 3 cabos. E cada cabo deve suportar 10 vezes, no mínimo, a sua carga de trabalho. Então, lá no elevador, por exemplo,
Está dizendo lá na placa, né? 500 quilos, por exemplo, 600 quilos. 6 pessoas, 600 quilos, né? Mas é a carga, né? Que vale. São os 600 quilos. Então, isso quer dizer, essa é a carga de trabalho, 600 quilos, porque é o que o elevador vai ficar movimentando. O cabo, um dos cabos que movimenta esse elevador, tem que suportar 6.000 quilos, 10 vezes mais esse valor. Tá? E isso que quer dizer, então, o coeficiente de segurança. Certo? Nesse caso, não se aplica os 20%. Nesse caso, é 10% realmente, que é o que a norma indica, tá? Para o projeto de cabo de aço de elevador de passageiro. E se ele for de alta velocidade, ele vai para 12%. Tá? Porque o choque é maior. Ok? Então, o que o fabricante vai fornecer é a carga de ruptura teórica, que é esse valor. Tá? E aí o engenheiro que está projetando, que está na manutenção, né, que é o gestor de manutenção e tal, quando ele planejar, ele vai adquirir um cabo olhando para essas condições aqui de segurança, que devem ser obrigatoriamente atendidas. Deformação elástica, então, esse é um critério importante também de cabos de aço, porque eles têm uma característica elástica bem significativa. Tá? Então, o que vai acontecer é que esse cabo em serviço, sob o efeito da carga, ele vai alongar no seu regime elástico. Ele vai funcionar que nem um elástico, certo? E aí você precisa saber, na movimentação de carga, quanto que ele está alongando, quanto que ele está aumentando de tamanho para você ter uma segurança e planejar uma segurança em relação a esses limites aí. Então, essa é a análise do alongamento do cabo, né? Que esse alongamento é no regime elástico, entendam isso, né? Esse alongamento vai existir sob o efeito da carga de trabalho. Então, sob o efeito da carga para a segurança da operação. Então, o que vai considerar? Essa equação, onde eu tenho o quê? O alongamento, que é quanto que esse cabo vai aumentar, né? E vai levar em conta o quê? A lei de Hooke aqui, né? A força aplicada, que é a carga de trabalho, tá? No caso aí, o peso, né? O comprimento do cabo, e aí esse comprimento é o comprimento ao qual, o comprimento de serviço, né? Aquele comprimento ao qual a carga fica disposta dele, né? Esse é o comprimento, não é o comprimento do cabo como um todo, mas aquele percurso que é útil, né? Para você saber, porque isso vai levar em consideração a aplicação da carga naquele momento onde ele está estendido o cabo, né? Quanto maior esse estendimento do cabo, maior vai ser o alongamento. A área metálica do cabo, né? Que tem a ver com o diâmetro do cabo, mas a gente vai ver, não é exatamente só isso. Tem uma equaçãozinha. E o módulo de elasticidade do cabo, tá? Então, o cabo ele é formado de um material, de um aço específico, e esse aço tem um módulo de elasticidade aí, de acordo com a sua configuração também. Então, o livro apresenta também uma série de tabelas, tanto para as cargas teóricas, né, as cargas de ruptura teórica, que é aquele valor que a gente vai precisar, como do módulo de elasticidade, tá? Dependendo do cabo, então. Ó, se a carga aplicada, então, exceder 60% da carga de ruptura mínima efetiva, então, depois que você descontou aquele percentual, lembra que aqui a gente não está falando de coeficiente de segurança, né? A gente está falando se essa carga for além do coeficiente de segurança, ou seja, se você aplicar 60% da carga de ruptura mínima efetiva, tá? Que é de acordo com os valores encontrados em tabelas no livro, então o livro tem várias páginas com essas tabelas, haverá deformação permanente do cabo. O que isso indica? Que você alcançou a zona de escoamento do cabo. Né? A tensão de escoamento foi alcançada. Então, você superou o limite elástico e ele vai ter uma deformação permanente
se essa carga aplicada for 60% da carga de ruptura. Tá? Então, vai inutilizar o cabo. Ele foi usado acima do seu limite de escoamento. Então, isso não tem a ver, né, com o coeficiente de segurança. Lógico que aqui, nesse caso de 60%, você já superou o limite de segurança já, né? Porque o limite de segurança a gente viu é no mínimo 20%. Aí eu coloco aqui, ó. Quanto à segurança, esse limite é de 20%, que é o que a gente viu no slide aqui, nessa parte, tá? No slide anterior. Então, aqui é para a segurança da operação, né? No projeto deve ter uma carga admissível lá máxima de tal valor. Certo? E aí você sabe que se chegar a 60% daquela carga indicada, ele vai sofrer deformação permanente. Então, ó, o cálculo para a área metálica, né, leve em consideração um fator de construção que está nessa tabela, também vai levar em consideração a característica de construção do cabo, né, das pernas e dos fios. E aqui está o fator F, né? Tem também várias tabelas aí no livro sobre esse fator, de acordo com o cabo que você selecionar, então você vai pegar um valor desse aqui, que é o coeficiente, o fator de construção. E vezes o diâmetro nominal do cabo ao quadrado, tá? Então aqui é o D, diâmetro ao quadrado. E aí você vai ter a área metálica desse cabo, tá? E aqui tem a mesma informação que eu falei há pouco relativo a essa questão da segurança. Então aqui, módulo de elasticidade, também o livro traz várias tabelas, aqui eu trago algumas somente, tá? Então, na hora de selecionar o cabo, o que eu devo observar? Qual é o material? Cabos de aço com alma de aço. Aí tem o módulo. De acordo com a sua classificação, sua construção, né? Cordoalhas galvanizadas, cabos de aço com almas de fibra, de acordo com a sua, tá? Então isso que eu tenho que ver. Então após a indicação desse cabo, a primeira coisa é definir aquela aplicação do cabo. Então a aplicação já vai indicar algum cabo. Aí, a partir disso, eu vou fazendo a análise conforme está nessa sequência aqui. Então, esse modo de elasticidade, aí, observe, o modo de elasticidade do aço ele é 200 GPa. Mas observe que, mesmo esses cabos sendo de aço, o valor é menor do que 200. Por quê? Porque ele não tem uma área efetiva, né? Tá? Ele não tem uma área efetiva, é isso que acontece. Então, ó, o modo de elasticidade ele tende a aumentar ao longo da sua vida útil, tá? Devido ao efeito da fadiga. Por quê? Porque esse cabo em serviço ele sofre microdeformação elástica. Esse é o processo de fadiga, ele ocorre dessa forma. Tá? Então, o aço tem normalmente 200, mas os cabos possuem valor menor, tendo em vista ser formado por fios por arames, né? Aí, então ele tem espaços vazios no seu diâmetro e isso diminui então aqui. Esse valor é o que eu vou usar aqui na equação acima, né? Módulo de elasticidade, tá? Para definir o alongamento que o cabo vai sofrer. Aqui nessa parte a gente já comentou, né, aquelas propriedades lá, ó, flexibilidade, resistência à abrasão, tá? No cabo. E aí aqui está mostrando um gráfico, né? Um esquema onde eu tenho os cabos mais flexíveis, flexibilidade máxima, com maior quantidade de fios, né? E aí, consequentemente, ele tem uma resistência à abrasão menor, mínima, né? E ao contrário é verdadeiro, ou seja, o 6, 7, que tem menos fios, esses fios são mais grossos, né? Então, pensa no cabo de mesmo diâmetro, 6,41 e 6,17.
Então, os 6, desculpa, 6, 7. Os 6, 7, esses 7 aqui vão ser muito mais grossos do que esses 41, né? Então, isso torna ele mais resistente à abrasão, porque a abrasão é de contato, né? Mas, em contrapartida, torna ele pouco flexível, porque é mais grosso esse diâmetro desses fios. Né? Então, essa é a questão aí. Deve ser analisada. Também, então, em relação à seleção do diâmetro das polias e dos tambores, esse é um fator importante, deve ser analisado. Por quê? Porque diâmetro de polias e tambores, essa análise é importante, tendo em vista que a deformação do cabo ao enrolar em um pequeno diâmetro acelera o processo de fadiga do cabo, porque o cabo fica tensionado. Então, a questão aqui é para evitar a fadiga prematura desse cabo através de um pré-tensionamento, de uma tensão. Quando você enrola um cabo desse, ele sendo de uma rigidez maior, por exemplo, esse aqui é um cabo mais rígido, né? Ele tem a flexibilidade mínima, 6, 7, a gente acabou de ver. Né? Então, dessa forma, ele precisa de um tambor, de uma polia maior. Observe? Esse aqui é a quantidade de vezes que a polia tem que ser maior que o diâmetro. Tá? Então, tem o valor recomendado, 72, e o valor mínimo, 42 vezes o diâmetro do cabo. Certo? Então, o tambor ou a polia ao qual esse cabo vai circular dentro dela tem que ser 42 vezes maior que o diâmetro no mínimo. E observe que um cabo bem mais flexível, que é um 661, reduz bastante essa medida. 3 vezes, né? Eles podem ser do mesmo diâmetro, esse cabo pode ser do mesmo diâmetro desse, mas ele vai exigir uma polia bem menor, um tambor, o tambor é aquele que enrola, né, o cabo, bem menor, tá? Então, no mínimo 14 vezes o diâmetro do cabo. Então, o recomendado é sempre maior do que o mínimo aqui, né? Então, essa é a análise que deve ser feita aqui nessa questão, para você poder selecionar o diâmetro, porque se você seleciona, por exemplo, com um cabo rígido, uma polia menor, quando ele passa na polia, ele é tensionado ali, é como se ele fosse amassado. E aí isso aí vai reduzir a vida útil dele, com certeza. Outro aspecto também, então, é em relação a essa inclinação e essas observações em relação aos ângulos, né? Os cuidados que deve se ter, e o condicionamento do cabo no tambor. Então, isso aqui é o tambor, isso aqui é a polia, né? Está mostrando. Então, no primeiro caso, o que está mostrando? Um ângulo máximo de 1,30 grau de deslocamento da polia lateral, né? Deslocamento lateral da polia, entre a polia e o tambor liso, né? Quando o tambor for liso, 1,5, certo? Quando o tambor for estriado, essa medida mínima aumenta para 2. Então, aqui o caso é menos crítico. Tá? Isso para evitar o quê? O contato da borda da polia aqui com o cabo. É esse ponto aqui que eu botei a seta vermelha, é o ponto de contato. Ó. Se ele abre muito aqui, ó, começa a raspar o cabo aqui. Ó, ele vai desgastar e vai inutilizar o cabo. Então, deve-se tomar bastante cuidado com esses cabos em relação a isso, porque nós vimos lá na parte de inspeção, é muito rigorosa a inspeção. Então, se tem 6 arames quebrados no mesmo passo, pela norma você tem que trocar o cabo. Então, isso aqui é o suficiente para quebrar os arames externos, porque eles são finos, né? O cabo é grosso, mas o arame é fino. Então, os arames ficam tudo
eles quebram ali pelo desgaste. Vai diminuir o tamanho e quebra. Certo? E aqui 2, né? Então tem dois tipos de tambor, o liso e o estriado, certo? O estriado é melhor para acondicionar, porque você vai enrolando e o cabo vai se acondicionando aqui dentro, nas ranhuras, né? Tá? Nesse caso aqui, existe um risco ainda maior, que é dele ficar todo desarrumado e montado aqui dentro, deixando espaços vazios, roçando, né, um no outro. Tá? Então, ainda gera uma situação pior em relação... Aqui a questão, o problema é o condicionamento aqui, para que seja mais organizado, é mais difícil, aqui é mais organizado. Aqui já é o risco dele também raspar com os canais, né? Que deve ser evitado, então, esse cabo ficar raspando com os canais. Então, vocês observaram que deve-se ter um cuidado para esse cabo não ficar, na sua movimentação, arrastando nas superfícies, né? Isso não é só... Né? Essas daqui é porque elas são comuns de ocorrerem porque são inerentes realmente ao serviço. Mas isso pode ser em qualquer situação, né? Arrastar o cabo no chão, essas coisas aí devem ser evitadas. Ok? Então aqui finalizamos essa parte. Também finalizei o vídeo. Na próxima a gente vai apresentar o exercício aí para vocês fazerem, tá? Em cabos de aço, exercícios avaliativos. Então até o próximo vídeo. Bons estudos!